Olá, bem-vindos a mais um Carona Legal. Você já ouviu falar em bruxas, feitiçarias, coisas macabras? O que a Bíblia diz acerca disso tudo? Fique ligadinho, vamos lá pro carro que eu vou falar acerca disso tudo. O que a Bíblia diz sobre obras da carne, feitiçaria, bruxarias, tá bom? Fiquem ligadinhos, vamos lá pro carro. Podemos ver em Gálatas capítulo 5, verso 20, que a feitiçaria é uma obra da carne e que pode ser percebida em todas as culturas e povos do mundo. O texto de Gálatas traz a palavra no plural, feitiçarias, para designar que existem vários tipos e níveis de práticas feiticeiras. A base de uma feitiçaria é o desejo mau e uma tentativa de manipular espiritualmente as pessoas. Entre os povos antigos, como os egípcios, os babilônios, os cananeus, era comum a prática de feitiçaria. Está lá em Êxodo 8, 9, Deuteronômio 18, 1 Samuel também 28 e 1 Crônicas 10. A feitiçaria no Antigo Testamento era castigada com pena de morte, Êxodo 22 e Levítico 20. Alguns exemplos de feitiçarias. Primeiro, a necromancia. A necromancia é o culto aos mortos. A palavra necromancia vem do grego necros, que significa morte, e mancia ou manteia, que significa adivinhação. A prática da necromancia está relacionada à feitiçaria e também à adivinhação, como aconteceu através da feiticeira em Endor, que enganou Saul, dizendo que o espírito de Samuel, que já estava morto, teria lhe aparecido. Está lá em 1 Samuel 28. Atenção, hein? Toda e qualquer prática de homenagem, orações a pessoas que já partiram, morreram, tentativas de se comunicar com pessoas mortas e veneração de antepassados ou ancestrais são práticas de necromancias, condenadas pela palavra que diz: também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Levítico 20, verso 6. Outro tipo de feitiçaria é a adivinhação. Ciganas, cartomantes, pessoas que leem búzios e tantos outros métodos que tentam praticar adivinhação. Os reis pagãos tinham adivinhos que consultavam, como fazia Nabucodonosor, quando mandou chamar os médiuns e magos várias vezes. Está lá em João 2, João 4, João 5. Alguns reis de Israel se envolveram com práticas de adivinhação, como Manassés, que adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Está lá em 2 Reis, capítulo 21. A palavra de Deus declara com muita firmeza que Deus não se agrada de adivinhação. Deuteronômio 18:10. Deus mesmo promete que acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Miqueias 5, verso 12. Certa vez, o apóstolo Paulo se encontrou com uma jovem possessa de um espírito adivinhador, está lá em Atos 16, e repreendeu o espírito maligno para sua libertação. Confere lá, verso 18. Outra coisa que desagrada a Deus é o agouro. É o terceiro esse, hein? Agouro. Jeremias 27, 9, Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos.
aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. O negócio é sério. Agouro é isso aqui, ó. Por exemplo, a pessoa acorda num dia de sexta-feira 13, aí ela fala: ai, essa sexta-feira 13 é o dia do azar. Não, vai ser o dia do azar porque você está declarando isso, você está confessando isso. Jesus falou que o que destrói não é o que entra pela minha boca, é o que sai. Então agourar é declarar algo que é contrário à palavra de Deus. Tipo, eu lembro de um caso, acho que era por volta de 3 horas da manhã, alguém me ligou, né? Uma irmã desesperada, chorando, dizendo: pastor, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fiquei preocupado. Irmã, por que a senhora vai morrer? Alguém está lhe ameaçando? A senhora comeu alguma coisa? Me explica, pelo amor de Deus, né? Ela: pastor, eu vou morrer porque tem um sapo na frente da minha casa, no meu portão, na frente da minha porta. Eu falei: irmã, a senhora me liga 3 horas da manhã para dizer que tem um sapo? A senhora tem medo de sapo? Sapo não faz mal para ninguém, não. Aí falou: pastor, é porque esse sapo tá com a boca costurada e o meu nome tá lá dentro. Eu falei: peraí, um sapo com a boca costurada e teu nome está lá dentro. Olha a fé da pessoa. Ao invés dela ter a fé que Deus protege, que Deus guarda, que Deus é o protetor dela, ela crê mais no trabalho de feitiçaria. Como é que uma pessoa pode crer que é o nome dela que está dentro da boca daquele sapo? Falei: irmã, que fé é essa? A senhora está declarando que vai morrer, a senhora crê que é o seu nome? Pega o bichinho, descostura aí, né? Tira teu nome da boca dele. Meu irmão, a Bíblia fala que cai 1000 ali, cai 10.000 ali, e eu não serei atingido. Praga nenhuma vai chegar até a minha casa. Eu não tenho que ter medo de trabalho, de feitiçaria, nada disso não. Eu exemplo, por que a pessoa faz o sinal da cruz? Ah, porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, é verdade. Mas peraí, se Jesus tivesse morrido enforcado, você passaria, aconteceu um acidente ali, aí Jesus não morreu na cruz, morreu enforcado. Então o sinal seria o quê? Coisa doida. Vamos supor que Jesus morreu metralhado. Você passa em frente a algo ruim, terrível, aí você faria o sinal da metralhadora? Não tem lógica. Agouro significa o quê? Mau pressentimento. Também é uma forma de adivinhação. O agoureiro sempre prediz coisas ruins. Alguns são muito espertos e dizem coisas óbvias, que todos sabem que vai acontecer. Balaão era um vidente agoureiro que anunciava as coisas que poderiam acontecer. Era pago por reis para profetizar o bem a seu respeito, a fim de animar o exército e ganhar confiança do povo. Está lá em Números 22, verso 7. Até que foi chamado ele para amaldiçoar o povo de Israel, e Deus lhe enviou um anjo que apareceu barrando o seu caminho ao ponto de a sua jumenta falar. Está em Números 22, versos 21 até o 33. Então Balaão deixou de fazer agouros. Números 24. A Bíblia também fala de sacrifícios pagãos. Segundo Reis 17:17, diz assim, também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Um sacrifício pagão significa toda e qualquer forma de culto que não seja ao único Deus verdadeiro, que deve ser adorado em espírito e em verdade. João 4. No tempo do rei Manassés, o povo se desviou dos caminhos de Deus, praticando sacrifícios pagãos a outros deuses. Pois o rei Manassés queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros.
e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a sua ira. Segundo Crônicas 33, verso 6. Como eu falei aí agora, provocando a ira divina. O sacrifício de Cristo por nós é único e suficiente, pois Jesus morreu uma vez por todas. Hebreus 7, 27. Você sabia? Uma curiosidade, você sabia? A palavra missa significa sacrifício e tem o objetivo de repetir o que Cristo já fez na cruz. Mas isso é impossível. Hebreus capítulo 9, verso 12 e o verso 26. A morte, o sacrifício de Jesus foi para sempre a única forma de recebermos a salvação e todas as bênçãos que conquistou por nós. Hebreus 10, verso 2 e o verso 10. Vamos falar de outra coisa. E o que falar agora da astrologia? Deuteronômio 4, verso 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejam seduzidos a inclinar-te perante eles, e desculto coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Vários povos pagãos da antiguidade adoravam os astros. Durante muitos séculos, os metafísicos explicavam fenômenos naturais, dando-lhes sentido espiritual. Os gregos tinham o costume de consultar oráculos. Pitágoras viveu entre 580 e 500 a.C. e acreditava que os astros são deuses. A astrologia é uma forma de feitiçaria, pois através do estudo dos astros são construídas normas que dizem marcar o destino das pessoas. É uma forma de controlar as pessoas por meios espirituais e tentativa de manipular o tempo. A palavra de Deus diz muito claramente que os astros, o sol, a lua, as estrelas e planetas foram criados por Deus e têm a função de demarcar ou ajudar o ser humano a entender o tempo e as épocas. Gênesis capítulo 1, dos versos 14 até o 18. Por exemplo, através da lua se pode contar as semanas, meses, e através do sol é possível contar os anos, e as estrelas ajudam os navegadores a calcular o tempo e o espaço. A palavra de Deus reprova todas as formas de astrologia ou culto aos astros. Isaías 47, 13 e 14. Pastor, eu sou crente e eu creio na astrologia. Tá bom, é a sua fé. Mas vamos a um exemplo aqui. Por exemplo, dois irmãos, o Tico e o Teco, gêmeos, nasceram no mesmo dia, claro, são gêmeos, né? Então, eles são do mesmo horóscopo. Aí eles ligam lá o rádio lá. Você é nascido em 1º de janeiro até tanto de fevereiro. Você que é do signo de perereca. Aí os irmãos, nós somos do signo de perereca, né? Aí ele continua falando, o seu dia vai ser lindo, vai acontecer isso, não vire para a direita, não vire para a esquerda, porque os astros estão se alinhando e vai ser um dia de sorte para você. Só que eu lhe pergunto, passou o dia, acabou o dia, viveram a mesma coisa? Ambos tiveram sorte? O Tico teve uma sorte, né? O ônibus, ele saiu para pegar o ônibus que é de hora em hora, e quando ele chegou no ponto, o ônibus dele, estava passando. Já o Teco foi o contrário, ele demorou o ônibus dele, ele pegou uma chuva, ele esqueceu a capa dele, esqueceu o guarda-chuva. Aí no final do dia se encontram e perguntam, como foi seu dia, Tico? Foi bom? E o seu, Teco? Terrível! Então pode, mas não ia ser bom para todos, nascido naquele dia, nascido naquele mês, para todos que são do signo de perereca? Para com isso, né? Temos que confiar, esperar, acreditar somente naquilo que o Senhor tem para nós.
E na palavra dele tem tudo aquilo que você precisa, tá bom? Quero concluir com 1 Samuel 15, 22, que diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É muito sério esse negócio. Tá na igreja, mas aonde está a sua fé? Aonde está a sua visão? O que você acredita? Como tem crentes aí frequentando igrejas, dizem que confiam em Deus, mas fazem simpatia, faz mandinga, faz tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu lembro uma vez, fui apresentar uma criança, e quando eu peguei a criança com uma fitinha no braço, né? Uma fitinha vermelha e uma figuinha também. Eu falei: mamãe, que é isso aí no braço da sua criança? Ah, isso é coisa da minha mãe, é coisa da tia dela. A tia botou uma fita de São não sei o que, e a mãe colocou uma figuinha, né? Coisa doida. Mas quem é a mãe da criança? Não é a senhora? A senhora que determina, a senhora quem manda. Agora chega a avó, coloca uma fitinha, chega a tia, bota o negócio, aí é para proteção, né? Quanto mais proteção, melhor. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja, numa cidade era muito idólatra, hoje está liberta para a glória de Deus, e em pleno domingo não tinha ninguém na igreja, poucas pessoas. E eu falei para os obreiros: cadê o povo dessa igreja? Cadê? Não tem não? Tem gente aqui não? Tem, pastor, aqui hoje é dia de santo não sei o que. Não, mas o que isso tem a ver, né? Tá bom. Aí vem cá, pastor, me chamaram, vim para a porta da igreja, eu e alguns obreiros, aí vinha a procissão, né? Ó, a maioria dos crentes dessa igreja está nessa procissão. Fé mesmo, é? Tá bom. Eu fiquei olhando, né? Aí de repente saiu uma irmãzinha de dentro da procissão, com um terço na mão, na outra mão uma vela. Ah, o senhor que é o pastor novo, é? Falei: sou. E a senhora quem é? Ah, eu sou membro aí da sua igreja aí. Aí a proposta, tirou do bolso, ó, tá aqui o meu dízimo, viu? Falei: fala, a senhora é daqui, é? E o que a senhora tá fazendo aí desse lado? Aí ela respondeu assim: sabe como é, né? Quanto mais rezar, melhor. Falei: ai, meu Deus do céu. Meu irmão, reis como Josias e Ezequias, eles aboliram a feitiçaria do meio do povo, segundo Reis 23, verso 24. Renovando assim o que? A aliança com o Senhor. É preciso uma limpeza. Durante a Inquisição, aconteceu uma grande caça às bruxas, quando centenas de feiticeiras foram condenadas à fogueira. Hoje, não precisamos perseguir as pessoas que se envolvem com ocultismo, macumbas e todas as outras formas de feitiçaria. Não. Hoje em dia acontece um movimento oposto. Uma verdadeira campanha publicitária divulgando e mascarando a bruxaria através de quê? De filmes que procuram atrair crianças e jovens. Nosso dever como cristãos é orar por essas pessoas e ensinar a verdade. Além disso, não precisamos ter medo dessas coisas, pois o poder de Deus é muito maior que tudo. Lucas 10, 19. Espero ter te ajudado, espero que você tenha também se divertido. Esse é o nosso Carona Legal e é uma maravilha ter você como passageiro. Ó, grande abraço, continue, ó, dê o seu like. Toda vez no YouTube que você dá um like, eles entendem que você gostou e acaba viralizando o vídeo, chegando até mais pessoas. Dê um like, né? Se inscreva se não é inscrito e compartilhe agora. Vamos viralizar esse vídeo, ajudando o povo com a palavra de Deus. E até o próximo Carona Legal. E eu sou toda vovó.